Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entrevista e Companhia. E hoje nós vamos falar de adoção, maus tratos e abandono de animais. Por que será que cada vez mais bichinhos vão parar nas ruas? Quando se compra um animalzinho, se esquece que tem que dar amor, carinho e muito cuidado. O problema é quando esse novo amiguinho vira um peso e a família acaba jogando na rua. Sabe aquela música que toda criança canta no jardim da infância? Aquela do Atirei o Pau no Gato? Pois é, hoje ela já tem uma nova versão para que não se maltrate os animais. A ideia é que desde cedo as novas gerações sejam treinadas a cuidar dos bichinhos. Eles são dóceis, brincalhões, podem até ser rebeldes, mas é preciso ter paciência e saber lidar com o instinto e as necessidades de cada um. Ter um bichinho de estimação é como ter um amigo, um companheiro inseparável que garante brincadeiras e diversão, mas também é sinônimo de muita responsabilidade. Tem que cuidar, dar comida, atenção. Muitos podem se derreter em carinho e mordomias para seus bichinhos de estimação. Mas a vida animal não é tão boa assim para todos não. Muitos não atendem às expectativas dos seus donos, que acabam agindo de maneira cruel e desumana com os seus animais. E para falar um pouco mais sobre esse tema de adoção de animais e abandono de animais, nós recebemos aqui hoje no Entrevista e Companhia a publicitária, fundadora da ONG Celebridade Animal e também ela é protetora e voluntária da Natureza Informa. Eu recebo hoje a publicitária Luciane Sarraf. Seja muito bem-vinda. A Luciane, que a gente conhece como Luli. Bem-vinda, Luli. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Rafael. Luli, conta pra gente como você começou nessa militância pela adoção de animais, pela causa animal. Quando você decidiu que você tinha que trabalhar com animais, que você tinha que cuidar de animais? Olha, eu adoro contar essa história porque, assim, isso nasceu... Eu nasci amante de animais, né? Nasci com esse link. E quando meu pai morreu, a única coisa que era capaz de me fazer colocar um sorriso sincero no rosto era o abanar de um rabo de um cachorro. E aí eu percebi que eu tinha que retribuir isso para o universo de alguma maneira. Então eu comecei a querer ajudar e abrir os olhos para enxergar o problema real de abandono e de maus tratos que tinha contra os animais e o que eu poderia efetivamente fazer para colaborar com que isso acabasse. Como eu não sou uma guerreira de contra nada, eu descobri que eu poderia ser uma guerreira do lado da construção. Então, eu comecei a trabalhar na promoção da adoção e na promoção da castração. Luli, você começou, então, depois da morte do seu pai. Qual o seu vínculo com esses animais? Por que os animais e não uma outra coisa? Você que é publicitária, largou o mercado publicitário, que a gente sabe que é um mercado bastante concorrido, muita gente quer trabalhar com publicidade. Por que você deixou a publicidade, se é que você deixou, para poder se dedicar à causa animal? Eu ainda faço alguns freelas, mas eu estou caminhando realmente para deixar e já não é a minha prioridade faz tempo, né? O que acontece é o seguinte, eu tenho a formação, né, de publicitária, estudei e tinha uma carreira consistente que vinha se desenvolvendo muito bem, e aí eu quis colocar o meu talento para melhorar um pouquinho o mundo, né? O mundo é tão hostil, com tantas questões, e já que esse link com o animal me trazia conforto consistente, eu achei que era importante, que não teria como dar errado. E realmente eu me organizei. Não, assim, claro que tem uma dose de irresponsabilidade, que não é irresponsabilidade, é uma loucura, é uma coragem, é um misto dessas coisas que a gente não sabe definir. Mas isso é só uma dose, o resto foi de inspiração mesmo, de gratidão. E você falar assim, não pode ser inviável. É tão bacana que não tem... É uma mentira. Parecer inviável é uma mentira que estão me contando. Então, assim, não tinha como não fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar no lado da comunicação. Criei o calendário, até porque o calendário é um produto que seria uma mídia. Porque foi o que eu pensei, assim, eu não tenho verba para veicular nenhuma campanha de conscientização. Então eu vou fazer um produto que pode ser usado como uma mídia e vou deslanchar por aí, né? Usou seu lado publicitário para causa animal, total, né? Total. Aí fez um link total aí entre os dois assuntos. E o conhecimento que eu tenho, né, de como que a gente monta um calendário. O calendário é um item promocional que a gente explora muito para os nossos clientes na publicidade de inúmeras maneiras. Então, assim, já conhece fotógrafo, já conhece diretor de arte, já conhece produtor, já conhece a gráfica, já conhece como as coisas podem nascer. Então,
usei realmente meu expediente profissional para isso, né? Você disse que você largou aí, não largou, deixou um pouquinho mais de lado a profissão. O que sua família achou disso? Falou, é maluca, tá largando tudo, vai cuidar de bicho, vai pôr a mão lá na sujeira dos cachorros, dos gatos? A família é uma relação de amor e ódio, porque eles apoiam, mas depois eles completamente não apoiam. Eles ficam com medo do que você está fazendo e até assim, por ter cuidado com você, eles vão no seu pescoço e querem que você pare imediatamente, do nada. Depois eles descobrem que... Outro dia eu fiz uma comparação que eu achei que eu fui muito feliz nessa comparação. Que eu falei, não tem o sujeito que é gay? Ninguém vai curar ele disso. Isso é dele. Ele é feliz assim, ele precisa ter uma vida normal como gay para ser feliz. Eu sou cachorreira, ninguém vai curar isso de mim, entendeu? Ninguém vai tirar isso de mim. Então não dá. Quem gosta de cachorro, gosta de cachorro. Gosta. Né? Não tem como falar que gosta só para fazer uma média, para levantar a bandeira. Né? Eu acho que é nítido quem gosta e quem não gosta. Né? Você solidariza, você solidariza, pronto, abriu a portinha, ele abriu a sua caixinha e você precisa atuar para você ser feliz, né? Assim, eu não sou nenhuma pessoa santinha, eu não sou nenhum milagre da natureza, nenhuma heroína, nem São Francisco, eu não sou nada disso. Eu preciso viver esse lado da proteção animal, porque senão eu não fico em paz, né? Então... Com certeza. E só lembrando que você que está em casa, se quiser participar do nosso programa, pode comunicar conosco pelo nosso Twitter. Nosso Twitter é @entrevista_TV. Pode mandar sua pergunta que a gente vai ler. Aqui a gente está com o computador aqui no estúdio, a gente vai ler a sua pergunta, a Luli responde. Se tiver alguma dúvida, entra lá no Twitter e corre para falar com a gente. E Luli, você faz esse trabalho também junto com a ONG Natureza Informa. A Natureza Informa surgiu como na sua vida? A matilha cultural é um trabalho bem diferente do calendário. O calendário é mais voltado para a sua profissão publicitária. Como que você conheceu a Natureza Informa, a matilha cultural? Como é que você foi parar lá? O que aconteceu foi o seguinte, a Natureza Informa, na época, tinha um centro de adoção na Avenida Paulista, que era muito tradicional e conhecido de todo mundo. Era um casarão lindo que tinha na Paulista. Né? E ele foi interditado pelo Condefat, aí por isso que acabou desocupando lá. Aí, esse como a Natureza Informa conheceu a Matilha, porque a Matilha Cultural acolheu a Natureza Informa até virar a loja de adoção. Mas, naquela ocasião, lá na Paulista, eu formei o calendário e eu falei, eu preciso agora de alguém que tenha uma experiência com proteção animal, porque eu não tinha. Eu sabia da importância da castração, eu sabia o abandono, mas eu não sabia operacionalmente como trabalhar. Então, eu fui levar lá o calendário para eles, para o Natureza Informa lá na Paulista, para conversar, para pedir orientação, para oferecer meu trabalho, perguntar se eu poderia usar lá como ponto de venda. E eles me acolheram. E quando o calendário, logo no primeiro ano, ele teve um sucesso grande, a gente conseguiu uma exposição na mídia expressiva e eu tinha uma verba significativa para empregar, né? Então, quando aconteceu esse boom, eu perguntei para o Lito, que é o presidente da Natureza Informa, o que eu faria com isso. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho assistencial, que são os mutirões de castração juntos, porque ele conhece uma rede de protetores. Então, eu já comecei a voluntariar lá, porque eu não queria nem ouvir falar de voluntariar na feirinha de adoção, que para mim era olhar para aqueles animais que estavam disponíveis para adoção e ter o abandono esfregado no meu focinho. Então, isso me deixava muito triste, muito deprimida. Por isso, até que eu criei o calendário, para fazer alguma coisa que não me deprimisse, que fosse viável para mim. Então, eu comecei a fazer depois desenvolver esse trabalho de proteção na ação de mutirão de castração, mutirão de vacinação, orientação de protetor, indicação de veterinário. Eu fiz todo um trabalho de backstage, né, que não é a feirinha de adoção. E aí eu comecei a voluntariar na Natureza Informa, que tem esse trabalho também, né? Luli, a gente está falando tanto do calendário, vamos mostrar aqui o calendário, né? Já já a gente vai entrar no break já já. Eu só vou colocar ele aqui em cima, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais do calendário. Depois a gente abre aqui no intervalo, que agora está ruim de colocar. A gente só mais uma vez lembrando para você que está em casa, mande suas perguntas. A Luli é super militante no movimento animal. A gente quer que você participe conosco. Nosso Twitter é @entrevista_TV, que a gente vai passar sua pergunta para a Luli. Se ela não responder aqui, ela responde depois através do próprio Twitter ou do e-mail. E você tem que participar conosco, que é um tema bastante bacana, aconchegante. Quem não tem animal em casa, né? Agora nós vamos para o intervalo comercial. Eu quero que você não saia daí, porque a gente tem muito mais coisa, muito mais interessante aqui no nosso programa. A gente vai falar já já também de casos de maus tratos a animais. Recentemente a gente tem muitos casos de maus tratos, né, Luli? Recentemente, todos os dias o noticiário tem casos de maus tratos. A gente vai para o intervalinho, é rapidinho, 2 minutos. Fica com a gente.
Estamos de volta com Entrevista e Companhia. Você que está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre adoção e maus tratos de animais. Nós estamos aqui no estúdio com a Luciane Sarraf, a Luli, que é militante do Natureza Informa, e só corrigindo a informação que eu falei no bloco passado, não é celebridade animal. A Luli é criadora e fundadora do Celebridade Vira-Lata, que é esse calendário bonito que a gente mostrou. A gente vai falar um pouquinho mais desse calendário agora. Luli, como é que é feito esse calendário? Como você escolhe esses cachorros para participar desse calendário? Bom, no primeiro ano, eu mandei um e-mail para os meus amigos, perguntando quem queria participar com o seu vira-lata, para passar para os amigos dele que tivessem vira-latas. Já recebi 60 fotos logo de cara. Quando eu lancei o calendário, eu comecei a receber dos clientes. Então, comecei a receber fotos de vira-latas do Brasil inteiro. Aí eu criei um blog para poder postar, para não desperdiçar essas histórias felizes, esses finais felizes, que é a contramão dos maus tratos, que é realmente a adoção, é o acolhimento. Então, eu comecei a fazer esse blog com todo mundo que me mandava as historinhas, as fotos dos seus vira-latas, e eu faço o casting pro calendário a partir desse blog. É igual ao calendário de modelo, tem seleção, tem casting. Claro, tem. E assim, tem critérios, né, para fazer a seleção. Eu tento diversificar, ter o maior número de vira-latas representados nesse calendário, o quanto que o dono quer o seu animal participando do calendário, o estilo de vida da celebridade. Claro que todos têm que ser castrados para participar do calendário, porque o nosso trabalho gira em torno da castração também, tanto conscientização quanto a promoção da castração para comunidades carentes. Então, todo mundo, se a gente quer isso para os outros, a gente quer isso para os nossos. Então, as nossas celebridades são castradas, né? Desde quando que você faz esse calendário, Luli? Desde que ano que você começou com o calendário, com toda essa a parte da celebridade vira-lata? Você sabe que assim, o que é o nascimento de um projeto, né? Meu pai faleceu em 98. Eu devo ter tido essa ideia mais ou menos em 2004, 2003. Eu consegui colocar no ar em 2010. Né? 2009 foi que eu comecei a trabalhar, lancei dia 4 de outubro de 2009 a edição 2010 pela primeira vez. Então, quer dizer, o projeto tem uma ideia, entre a ideia e a realidade tem um caminho a ser percorrido, né? Precisa colocar um empenho aí. É uma gestação, na verdade, né? Até você dar a luz ao projeto depende de muitos parceiros. Você falar em parceiros, de onde, na verdade, que vem todos os recursos que vocês, para tratar de animais? Como é que vocês arrecadam? Tem as rações, a gente sabe que vai muita ração, são muitos animais, vacinas. Vocês têm parceria com alguém? Vocês recebem apoio de alguém? Então, é o que eu costumo falar. A proteção animal, ela está delegada 100% nas mãos da sociedade civil. Existem entidades, como Natureza Informa, como Celebridade Vira-Lata, como mais um monte de entidades de amigos meus, mas essas entidades são mantidas pelo bolso do cidadão comum. Então, são recursos próprios, recursos que a gente levanta com venda de calendário, de camiseta, de bolsinha. Mas, assim, é sempre isso. São os cidadãos comuns bancando. A gente não recebe nada de iniciativa privada, não recebe nada do governo. Quando a gente recebe, para não ser injusta com a iniciativa privada, a gente recebe ração que está perto do vencimento, vacina que está perto do vencimento, em lotes muito inferiores do que a nossa demanda. Né? Então, o que acontece é isso, está na mão minha, sua, entendeu? De todos nós, né? Quem estiver em casa e quiser ajudar a Luli, pode entrar lá no site dela, do Celebridade Vira-Lata, ou mesmo da... Eu não recebo doações, porque eu tenho até como política minha de eu venho do calendário, mas o Natureza Informa aceita, e aí tem um monte de entidades e protetores que aceitam. Acho que é bacana procurar a sua entidade mais próxima da sua casa, que você vai estar fazendo até um papel mais eu social vou te falar, ainda, né? O que eu acho que as pessoas, que sempre que você tem vontade de ajudar, o legal mesmo é você se aproximar do trabalho de alguém, conhecer esse trabalho e então você faz a contribuição. Porque doar e desencanar, você pode doar para alguém que esteja agindo de má fé. E se você doa e se envolve, você vira um agente multiplicador da solução daquela causa e você sabe que você está doando para alguém que está efetivamente trabalhando, né? Então, é muito mais legal você participar do que delegar. Igual votar, né? As pessoas gostam de votar e desencanar do assunto, gostam de doar e desencanar. Votou, né?
Então, o negócio faz a doação e se aproxima do trabalho. Vota em quem você votou e acompanha o trabalho de quem você votou, né? Então, a cidadania, ela tem que ir além um pouco da caridade, né? Com certeza. E agora nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais desagradável, que são os maus tratos. Agora nós vamos relembrar casos recentes de crueldade contra animais que chocaram a sociedade e chamaram a atenção para um problema até então que era ignorado. O que será que pode ser feito para inibir e para também punir os maus tratos contra os animais? Os casos de abandono e maus tratos contra animais crescem a cada dia e chocam toda a sociedade. Há pouco tempo atrás, a descoberta de um filhote que foi enterrado vivo por mais de 12 horas pelo próprio dono despertou a revolta da população. O caso aconteceu em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Também recentemente, vimos o caso de um outro cachorro que foi deixado no porta-malas de um carro em um aeroporto também no interior paulista. Ele foi encontrado tremendo e com dificuldade de respirar. Já o caso mais recente, que chocou o país inteiro, foi o de uma enfermeira da cidade de Formosa, em Goiás, que espancou até a morte um cão da raça Yorkshire. O nível de crueldade e de irresponsabilidade variam, mas as punições, infelizmente, ainda são muito brandas. Luli, a gente viu agora esse vídeo dos maus tratos dos animais, a gente viu aí nesse vídeo que foi ao ar agora, o caso do cachorrinho que foi enterrado vivo, né, pelo próprio dono, esse outro cachorro que foi deixado no porta-mala de um carro no aeroporto, tudo isso aqui em São Paulo, e também lá em Goiânia, né, na cidade de Formosa, a enfermeira que espancou até a morte Yorkshire na frente de uma criança. Isso é um absurdo, né? Tem lei para punir isso? Como é que funciona a punição para esse tipo de maltrato contra os animais? Então, os animais, existe uma lei federal, que é a 9.605, que é uma lei que dispõe sobre os animais. E nessa lei, ela já começa falando que todos os animais são de tutela do Estado e que ninguém pode fazer isso. Então, esses crimes, eles têm pena prevista para eles, porque é um crime ambiental, essa lei ela dispõe sobre isso e os animais domésticos estão incluídos nela. Só que assim, as penas são muito brandas e isso se vem se lutando muito, né? A gente tem tido a passeata do Crueldade Nunca Mais, tem um movimento do Crueldade Nunca Mais, que são diversas entidades no Brasil inteiro, e vem se lutando porque a gente quer penas mais severas. O que acontece? Se o meu animal for atacado e eu vou processar, a pessoa vai ter esse processo do Ministério Público por causa do crime federal, mas eu ainda posso processar porque fez dano ao meu patrimônio. O animal é considerado um patrimônio da pessoa, né? Do ponto de vista legal, existe um debate, mas assim, como eu vou querer matar quem pegou o meu animal, porque tem que ser muito louco também para fazer uma coisa dessa. Mas o caso dessa enfermeira que matou o animal era dela. O dela. Como ele é é que de você vai tutela do processar uma Estado. pessoa dessa? Só o Ministério Público, porque é um crime federal. Pelo que nós estávamos conversando até fora do ar, você me contou que foi o caso que a multa foi mais alta, né? Na história da justiça proteção animal. contra os maus porque teve uma tratos de animais. comoção pública muito grande em torno desse caso, né? Então, a promotoria pleiteou e o juiz determinou, mas foi uma multa de R$3.000. Né? Ela responde o processo. Que querendo ainda é uma multa baixa, né, Luli? Para esse tipo de... É um crime, na verdade, né? Você é um crime. Eu considero como se você matasse é uma vida que você está tirando. É uma vida. R$3.000 não é nada. Não, né, e meio cruel, porque ela espancou. Né? Agora ela tem os processos mais sérios que ela está respondendo, porque foi ato violento na frente de uma criança. Então, assim, isso é muito mais, aos olhos da lei, isso merece uma pena mais severa do que ter matado um animal. É muito triste isso, muito sério. Bem triste, né? E lembrando que no próximo bloco, logo depois do intervalo, nós vamos fazer as suas perguntas. Você que está participando conosco pelo Twitter, no @entrevista_tv, nós vamos passar as suas perguntas para a Luli, vamos fazer algumas perguntas para ela. Ela vai tirar as suas dúvidas para que você também possa se sentir aqui no nosso bate-papo, que está tão gostoso. A gente volta já depois do intervalo, falando também sobre a importância do bichinho na família, a importância de ter um animal em casa e tirando mais dúvidas. A gente volta já. É 2 minutinhos, não sai daí, que você vai se arrepender se você mudar de canal. A gente volta já.
E nós estamos de volta com o Entrevista e Companhia. Você que chegou agora, a gente está falando de maus tratos e adoção de animais. O que fazer? Por que esse tema choca tanto a população brasileira? Agora, você participou conosco aqui pelo Twitter, eu vou passar uma das perguntas para a Luli. A Natália Souza, aqui de Carapicuíba, em São Paulo, ela está perguntando, Luli, se quando você recebe um animal na sua casa, achou um animal perdido ou deixaram um animal abandonado para você, aonde que eu entrego esse animal? O que eu faço com esse animal? Então, Rafa, no bloco anterior você me perguntou se a gente contava com alguma infraestrutura, né? E assim, o que acontece? Não tem para onde ligar. Se você ligar para um protetor, ele está lotado. Ele com certeza já pegou, né, os animais que ele poderia acolher na casa dele. E as ONGs, os abrigos, as ONGs que possuem abrigo, nem todas as ONGs têm abrigo, elas também estão lotadas. Então, o que a gente solicita? Você solidarizou com esse animal? Você encontrou com ele? Acolha ele. O primeiro passo é acolher. Você vai dar água, comida e abrigo. Ele está num lugar seguro? Agora você liga para uma ONG e pede a orientação para providenciar a castração, a vacinação e o encaminhamento para adoção. Você vai encontrar assistência para isso. O que você acaba fazendo, até um desrespeito com o trabalho de qualquer protetor, seja entidade ou protetor independente, é você ficar lá falando, não, você tem que pegar porque esse é o seu trabalho, né? A gente faz esse trabalho de coração aberto. Emocional, eu acredito, de vocês que são voluntários, né? Você fala, ouvir que você não está fazendo o seu trabalho. Não é o seu trabalho, na verdade você está exercendo o seu papel como cidadã. E assim, é um papel completamente... É íntimo, entendeu? Então, assim, eu já pego os que eu encontro. Eu não posso pegar os que você encontra e os que todo mundo encontra. Então, senão vira sua casa não tem lugar mais nem para você. Exatamente. Eu vou ali, sei lá o que vai acontecer comigo. Posso me tornar uma acumuladora de animais, que são pessoas que têm essa doença de ir acumulando animais. Coleciona bichos, né? E vira uma loucura, né? A gente que é da proteção, a gente sabe o quanto que é difícil, porque essa pessoa precisa de uma assistência psiquiátrica. Então, o que acontece? E não é tão difícil, viu, Rafa? É uma coisa assim, você vai ali acolher aquele animal por alguns dias, pode chegar a meses, mas também não vão ser muitos meses, ele vai ser doado, ele vai ser acolhido, a gente tem meios de trabalhar a adoção dele, tanto em feirinhas de adoção presenciais, como tem campanhas online, tem sites que trabalham essa adoção. Eu mesmo já doei um monte de animais e eu faço um trabalho que é na minha casa, eu não tenho abrigo, então, assim, eu não sei quantos animais eu doei na minha vida, mas deve passar pela minha casa cerca de 30, 40 animais por ano. Né? Então, isso por ano, vai rápido. É rapidinho. É muito mais fácil do que você imagina, não é nenhum, sabe? E eu vou te falar, quando alguém liga para mim, eu sempre falo assim, eu não posso perder essa pessoa ligou porque ela solidariza, ela tem esse primeiro chamado. Então, eu tenho que ensinar para ela de que vai ser mais fácil do que ela imagina e é tão gratificante você saber. Querendo ou não, você se tornou referência daquela pessoa, né? Eu vou falar com a Luli porque eu sei que a Luli vai cuidar bem do animalzinho que eu encontrei. Então, aí eu quero que ela me ajude a cuidar. Quando a gente não convence, ouve esse é o seu trabalho, desliga na sua cara, eu fico arrasada, porque eu fico preocupada, inclusive, com o animal que está lá com ela, né? Então, é uma sacanagem. Então, é isso, encontrou um animal, acolhe, dá água, comida, liga para uma entidade protetora ou para uma protetora, pesquisa na internet, você vai chegar em alguém que vai te orientar. E aí você acompanha ele até o encaminhamento para o lar definitivo dele. Não vai ser fácil. A gente vai pegar mais uma pergunta de você, internauta, que está participando conosco pelo @entrevista_TV. A Mariana Bueno, ela é aqui do bairro dos Jardins, em São Paulo, Luli. Ela pergunta pra gente, eu não quero adotar um animal vira-lata, embora a vira-lata seja uma celebridade também, né, nos calendários. Ela não quer adotar um vira-lata, ela quer comprar um cão de raça. Ela pergunta qual a melhor forma para se comprar um cão de raça. Bom, para quem quer ter um cão de raça, a gente tem muitos cães de raça disponíveis para adoção. Eu mesma tenho 2 salsichas, 2 Dachshunds e uma Golden Retriever que são adotadas. Então, são 3 adotados de raça. Fora que já passou pela minha casa inúmeros animais de raça. Agora, o que a gente fala assim? Não, você quer comprar um animal porque você quer ele filhote, você quer ele com pedigree. Então, assim, existe todo um protocolo muito importante você pesquisar sobre esse criador. Então, um animal que está disposto numa vitrine, você já pode desconfiar de todo tipo de coisa, porque estar exposto numa vitrine não é o adequado
por uma coisa que não é um produto, né? Então já começa daí. Aí depois você tem que qualificar esse criador, porque é o seguinte, num protetor, esse animal vai estar castrado, vermifugado, vacinado e não vai ter nenhuma doença. Isso é o mínimo que se espera de uma condição saudável para um animal. Isso a gente entra na questão da posse responsável do animal, né? Claro, e um criador tem a posse de matrizes e pardeadores. Então, se aquele canil está infectado com parvovirose, sinomose, giardia, que são as mais comuns, isso vai gerar uma epidemia que vai se espalhar aí por vários locais por onde foram os filhotes, né, dessas matrizes. Eles entregam sem castrar, eles entregam sem identificar. Num protetor, você não vai levar um animal sem entregar a sua documentação e sem passar por uma entrevista de qualificação e sem assinar um contrato. Num criador, normalmente eles só pedem um cheque. Então, se você vir o criador pedindo só o cheque, não te entregando castrado, vermifugado, vacinado, e ainda com algum tipo de doença, você pode saber que você está alimentando um mercado negro de criação animal que é maus tratos para aquela matriz e para aquele pardeador. Né? Existe uma coisa horrível que se chama fábrica de filhotes, que uma fêmea fica confinada no fundo do quintal, tendo sucessivas crias até ela se desfazer. Né? Então, as pessoas têm que saber dessa verdade por trás disso para decidir, eu sou apaixonado pela raça tal. Não é pecado nenhum, você não vai para o inferno porque você comprou um cachorro de raça, embora eu vou sempre levantar e defender a adoção. Mas é sim o seu papel você ter certeza da procedência desse cão que você está comprando. E não era uma vitrine. É importante, na verdade, você pensar pelo lado social, né? Por que eu vou gastar dinheiro, vou comprar um animal, se eu posso adotar? Tem abrigos que doam animais de raça, eu já conheci abrigos que doam animais de raça, e você tem o mesmo carinho, o vira-lata é muito mais inteligente do que um animal de raça provado cientificamente. Eu costumo falar que um defeito do vira-lata, que assim, porque um de raça, você pode comprar um igual da mesma raça, né, que vai ser super parecido com o seu cachorro, e o vira-lata, ele é único, então assim, esse momento da separação, porque a expectativa de vida deles está entre 15 e 20 anos quando eles são bem tratados, né? Então, assim, a gente vai viver esse momento da separação mais de uma vez. E é o pior momento. Eu falo por experiência própria. Eu perdi o meu cachorro de 15 anos há 1 ano e até hoje é muito complicado ainda. Né? Eu não me sinto pronto para pegar outro animal. Eu acho que esse vínculo, o animal cria, na verdade, um papel dentro da família da pessoa. Eu vou te falar assim, você tocou num assunto que para mim é um outro mito, que foi quebrado na minha casa, graças a Deus. Porque eu também achei que eu não queria mais cachorro, porque eu perdi a Magnólia, que era a minha vira-lata espetacular. Mas a veterinária que me deu uma das salsichinhas, né, que estavam lá para adoção, que ela falou assim, ela falou assim, não vai substituir em nada a sua cachorra falecida, mas vai movimentar a energia da casa, ter uma alegria nova para casa. E eu vou te falar que eu aprendi isso com ela, sou muito grata a essa veterinária. Eu nem era assim atuante da causa nessa época, eu sou muito grata que ela me ensinou isso. Então acho que você pode considerar a sua família e levar um amigo para casa. Eu fui conhecer o espaço de vocês, achei incrível, fiquei apaixonadíssimo pelos cachorros. Mas quem sabe de uma próxima vez ainda volto lá para fazer. Né? É lindo o cachorro lá. É uma delícia. Quem tiver a oportunidade tem que conhecer mesmo Natureza em Forma. Fica lá na frente da Igreja da Consolação. Qual é o endereço, Luli? O Matilha Cultural, que fica só aos domingos, é Rego Freitas, 542. E o Natureza em Forma, que fica de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, é Rua General Jardim 234. Gente, no centro de São Paulo. Quem imaginaria que no centro de São Paulo tem um lugar permanente de adoção de animais, né? É lindo a loja, vale a pena conhecer, eu fui conhecer e é encantador. Luli, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo Volte espaço. Outras tantas vezes que você puder. É muito importante trabalhar com essa conscientização de ter um bichinho em casa, não só por ter um bichinho, mas porque ele faz parte da sua família, ele é uma vida que você vai ter que cuidar, e ele não precisa só de banho no pet shop ou ração, ele tem que ter carinho, tem que ter cuidados e é uma responsabilidade imensa. É um membro da família, né? Pois é. Eu agradeço a você que esteve conosco também no Entrevista e Companhia. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema para você, um tema interessante para mexer com o seu dia a dia. O Entrevista e Companhia fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Mais uma vez, obrigado, Luli. Obrigada. Até a próxima semana.